pelo convite que foi um presente do céu que deixou aqui. Entende o que Deus faz sobre as nossas vidas. Na verdade, quem anda com Deus anda com milagres, né? É assim ou não é? Quero aqui também, a nossa bispa está por aqui? Acho que ela deve estar lá dentro, né? Queria cumprimentar, mas que Deus continue abençoando o ministério dela, a vida dela e de todos que estão aqui, a nossa querida Levita, né, que está aqui adorando. Parabéns, que Deus abençoe. Louvar é um mistério, né? É um negócio maravilhoso. Então, louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês também que estão aqui hoje para continuar glorificando o nome do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou a missionária Susana Paula. E hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, eu vivo uma promessa. Lá atrás, desde a minha infância, da minha adolescência, Deus sempre falava sobre a obra que Deus tinha na minha vida. Era muito, muito grande, muito forte. E que Ele sopraria o meu nome. E o Senhor soprou o meu nome, tem soprado dia após dia, por conta da minha história de vida. Então, hoje eu tenho uma história de vida muito linda, para a glória de Deus. E ainda estou vivendo, né? A gente vive um milagre atrás do outro. Hoje eu tenho 42 anos e eu tenho 42 anos de milagres. Oh, glória! Né? A medicina já me desenganou por muitas vezes, mas quando Deus tem um propósito, tem um projeto, aleluia, nada acontece sem a permissão dele. E nós estamos aqui para viver a vontade do Senhor, né? Então, eu sou muito grata a Deus por cada lugar que Ele me leva e ter a oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Então, eu glorifico a Deus. Hoje eu não consigo ler a Bíblia. Aqui é uma bolsa, né, gente? Olha que chique. Quem gostou da minha bolsa aí? Vocês acharam chique? As mulheres estão tudo de olho na minha bolsa. Peraí, falar logo da bolsa, né? Porque aí elas olham para mim agora. Tô brincando, tá, gente? Essa Bíblia aqui, ela é conhecida como a Bíblia da missionária Xenadade. A missionária Xenadade sou eu, né? Então, a Xenadade, na verdade, é o meu ministério. E essas Bíblias aqui são Bíblias bolsa, que é aquelas que enganam o inimigo. Vocês já ouviram falar da Bíblia que engana o inimigo? Já? Aquela que você anda assim na rua toda chique, quando o inimigo chega perto, você, ó, pá, cai tudo por terra. Ô, glória! É ou não é? Vem aqui não, aqui ele não chega perto, não. Mulher chique, anda chique, a espada também tem que ser chique. Amém? É assim ou não é? Então eu trago dessas Bíblias, eu trouxe para vocês aí, né? Tem a Bíblia, tem o meu livro também, que é do primeiro testemunho, que é quando Deus me dá vida dentro do ventre da minha mãe. A primeira morte que eu tive foi no ventre dela, com 7 meses. Minha mãe estava com 7 meses de gestação e ela levou um choque. Ela caiu em cima de uma tomada descascada e ela caiu sentada. E ali ela jogou água e sabão, porque minha mãe era faxineira na época. Então, ela estava lavando ali uma sala, e uma sala de tribunal, e lá tem muitas tomadas no chão. E ela jogou água, sabão naquele tempo. Não era igual hoje, né? Hoje a tecnologia é outra, mas naquele tempo tinha que ser mesmo na água, no sabão, na que boa. Eita glória! Cadê as mulheres faxineiras aí de casa? Nós gosta, né? Oh, Deus grande! Eu não sei não, mas gente, eu ando com tanta obra que eu falo assim, meu Deus, o dia que eu formar minha casa, só Jesus, que não pode sair bicho, mas o resto, não tem tempo, né? A gente não para. Mas a minha mãe estava ali jogando água, sabão, e de repente ela se escorregou. E ela caiu sentada em cima dessa tomada descascada. Então, minha mãe ficou grudada no choque por volta de 20 minutos. E alguém foi lá, desligou o padrão. E tentaram ajudar minha mãe de todos os jeitos. Minha mãe dizia, não, está tudo bem. Ah, mas, meu Deus, e agora? Essa criança não se mexe mais. E minha mãe disse, está tudo bem. Qual o segredo disso? Existe um segredo em tudo que Deus permite. Confiança. Descansar nele. E é uma das coisas mais difíceis que existe hoje. É você descansar.
Estamos vivendo uma era que as pessoas têm uma ansiedade muito grande. Já viu? Ansiedade para que tudo aconteça rápido, para que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito. Mas tudo está no tempo de Deus. Eclesiastes, no capítulo, o Eclesiastes 1 vai dizer sobre isso. Então, quando eles falam sobre o tempo, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E somos um propósito de Deus. Ele tem um tempo determinado para tudo. E a gente precisa entender. Então, quando você confia nele, você passa a esperar nele. É labraçúbia. Você passa a entender que no tempo dele, na hora dele, tudo vai acontecer de uma forma espetacular. Então, a minha mãe, naquele momento, poderia ter entrado em desespero com qualquer um de nós. Imagina, a mãe sabe quando o bebê morre. Então, eu não mexia mais no ventre dela. A minha mãe começou a dizer para as pessoas, calma, está tudo bem. A minha mãe estava acalmando as pessoas. Já pensou isso? Está tudo em paz. Não, mas a senhora precisa ir ao médico. Meu Deus, esse bebê pode estar morto. E agora, o que a gente vai fazer? E a minha mãe dizendo, está tudo bem. Sabe o que é isso? Quantas pessoas querem saber da tua vida, não é? Como é que está a tua história? Quantas pessoas querem chegar até você e saber como está a tua casa? Como está o teu lar? Se está acontecendo alguma coisa, por que seu filho não aparece, quem está doente, quem não está. Então, qual é o segredo desta palavra? É você olhar para alguém e dizer, está tudo bem. Está tudo sob o controle. Oh, glória! Por quê? Porque nem todos estão ali para te socorrer. Nem todos estão ali para te ajudar, aleluia. Não importa quem esteja perto de você, talvez aquelas pessoas que estão ali tentando chegar e se aproximar de você, é simplesmente para trazer tribulação, você acredita nisso? Então, quando você se cala, e quando você diz, está tudo bem, o sorriso, olha, o filho pode estar morto, mas tem uma coisa para dizer, com Cristo tudo vai bem. Minha mãe era uma nova convertida. Não entendia muito sobre igreja, sobre milagre, sobre profecia. Então, a minha mãe era uma pessoa um pouco leiga ainda nesse ponto, mas dentro dela já existia a fé. E a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Ele. É necessário que eu e você creia que Ele existe, meu Deus, e que Ele é o nosso galardoador. Então é Ele quem vai nos galardoar, aleluia, não é o homem, não é quem faz por você, não é quem está lutando pela sua vida, não é quem está te ajudando, quem vai ajudar fulano, beltrano, não é nada disso. Quem vai galardoar, aquele que faz com fé, com amor, é o nosso Deus. Por isso que eu e você precisa ter fé. Se não fosse a fé da minha mãe, eu já não estava aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Mas também, através de tudo que eu vivi, Deus colocou em mim uma fé inabalável. Aonde eu olho e digo assim, gente, vamos ter fé? Vamos acreditar de verdade? Falar é fácil, o problema é fazer, executar. Muitas vezes a gente fala, não, eu tenho fé. Tenho fé que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho fé que Deus vai te curar. Eu tenho fé que essa enfermidade não é nada. Eu tenho fé que essa enfermidade aí vem para a honra e glória do nome do Senhor. E quando é com a gente? E quando você precisa exercer a tua fé? Porque uma coisa é a gente dar força para alguém ter fé. E nós temos a mesma fé que a gente está entregando. É isso que chama-se viver a palavra. Viver a palavra é você viver. Não é apenas ler e apenas meditar. A meditação faz parte. Quantos livros você já meditou, mas você não colocou em prática? Não é verdade? Não sei se você já meditou em alguns livros, estudou, mas para pôr em prática é mais difícil, não é? E a palavra? A palavra de Deus, além de ser meditada, ela tem que ser vivida.
Então, a gente precisa viver para ter a mente de Cristo. E foi o que Jesus me ensinou. Ele me ensinou a ter a mente de Cristo. A mente dele. Amar o próximo como a nós mesmos. Ter os frutos do Espírito. Saber esperar. Confiar. Ter um descanso sobre todas as coisas. E eu vim falar para você uma coisa. Deus me permitiu viver tudo o que eu já vivi para ministrar aos corações das pessoas a verdade. E a palavra que mais toca em nós é aquela que nos confronta. Não é verdade? Aquela palavra que sabe quando a carapuça serve na gente, a gente fala assim, ixi, isso aí parece comigo. Nos confronta, é ou não é? A gente começa a mastigar aquela palavra e começa a entender. Nossa, eu sou assim. Eu podia ser assim, realmente. Então, a gente precisa ter todos os dias na nossa vida uma palavra de confronto para que a gente se conserte cada dia mais na presença de Deus. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma doença chamada lipotrófico de Berardinelli no sangue. É uma doença rara para a medicina e muitos. Os médicos me desenganaram, sempre fui desenganada desde quando essa doença foi descoberta. E eu fui, na minha adolescência, na época eu tinha por volta de 14, 15 anos, quando os médicos começaram a estudar o meu caso. Por quê? Eu cheguei a ter mais de 3.000 de colesterol. Cheguei a ter mais de 8.500 de triglicerídeos. A minha anemia era muito alta. O meu colesterol era absurdo para a medicina. Imagina, o normal é abaixo de 100. E uma pessoa adolescente com mais de 3.000 de colesterol. Então, isso para a medicina ainda é algo surpreendente. Porque eu com 3.000 de colesterol estava como eu estou aqui hoje, falando com você, conversando com você. Trabalhando, na época eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E é por isso que eu sou apaixonada por roupa. A gente chega aqui e fica olhando, nossa, meu Deus, uma mais linda que a outra. Porque Deus me deu o dom de desenhar. Então, eu sou um estilista. Trabalhei de estilista há muitos anos em Brasília. Foram mais de 20, quase 20 anos, né? Trabalhando ali, desenhando. Oh, glória! E é bom, é gostoso fazer o que quer. Mas o negócio é quando ele nos chama e fala, chega, agora é comigo. Oh, glória! Então, essa doença, quando ela foi descoberta, você vê, a minha glicemia chegou acima de 1.000. Quem conhece a glicemia aí? É mais fácil o açúcar no sangue, né? Cadê as irmãs do irmão Jairo? Aqui tem alguém que usa o irmão Jairo? Ou é só o Robério? O irmão Jairo ajuda muita gente hoje, não é, gente? Ó, meu esposo andou do lado do irmão Jairo 1 mês para me fazer a doação do rim. Olha lá, ele está ali, ó. Teve que emagrecer 20 quilos em 1 mês só. Mas hoje nós estamos aqui adorando o Senhor. Eu sou transplantada, tem 8 meses, vai fazer 9, né? Já tem 9, né, Rô, eu acho. Acho que tem 9 meses já. Porque todo dia a gente prega, então a gente todo dia fala, é 8, já passou dos 8, tá, gente? Já está nos 9. Então a gente está aí transplantado, tem 9 meses. Ele me doou o rim, que eu fiz hemodiálise durante 5 anos. Então é uma das partes do testemunho, né? Que eu já estou adiantando. Então, o que acontece? O Berardinelli, ele vai matando aos poucos. Então, a gordura vai tomando conta, é uma gordura, vai tomando conta dos órgãos, né? Então, é uma gordura, por exemplo, eu tinha uma pedra de gordura no fígado. Então, essa pedra de gordura, ela me trazia muitas dores, é diferente da gordura visceral. A visceral, ela está ali no organismo, mas a gente vai conseguindo, através de uma dieta, igual o irmão Jairo, né? Alguns remédios, vai tirando. Mas eu tinha muita gordura visceral, gordura no coração, gordura em todo lugar. Imagine uma menina de 14, 15 anos com 3.000 de colesterol. É muita gordura. Né? Mais de 8.000 de triglicérides ou triglicerídeos. Tem pessoas que falam triglicerídeos. Então, para a medicina é algo assim.
extraordinário. Então, eles me pegaram para pesquisa. Então, eu fui internando, os médicos foram descobrindo como que faz. De 50 quilos, eu fui para 29. Só fazendo dietas, sem poder comer as coisas, eles cortaram tudo. Eu tomava refri, comia de tudo, né? E quando foi descoberta a doença, eu não podia comer mais nada. Tirou tudo que foi massa, tirou tudo que foi comida. Eu só comia salada. E comia, às vezes, cabeça de peixe, enfim. Os médicos iam fazendo uma dieta muito rígida e, ao mesmo tempo, as medicações sobre a veia, as medicações eu tinha que tomar. E ali os médicos iam tentando regular, mas engraçado, que nada abaixava as minhas taxas. Forte isso, né? Sabe o que é isso? É você viver no controle de Deus. Deus não perdeu o controle. O controle da sua vida está nas mãos de Deus. E ali foi aonde Deus começou a me ensinar. A me ensinar o que é você ser paciente, é o que você ser esperar. É dar valor em coisas mínimas. Às vezes a gente não dá valor e reclama tanto, né? Às vezes a gente pode ir no banheiro sozinha. A gente pode... Estou falando de coisas naturais que a gente faz. Poder fazer uma comida. Poder comer de tudo. Poder ter saúde. Ir em um lugar que às vezes a gente fala, nossa, eu estou numa preguiça tão grande. Mas eu vivi por volta de 14 anos, internando dentro de um hospital. Momentos eu precisei de ajuda, momentos eu precisei de usar fraldas, momentos eu precisei de cirurgias onde eu dependia de pessoas, não podia comer o que eu queria. Eu passei a viver dentro de uma cadeia. Cadeia não é só uma penitenciária. Às vezes a gente precisa, sabe, Ana, ficar em alguns lugares que Deus nos permite, só para a gente entender quem Ele é. E foi os períodos mais difíceis que hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu vivi. Aleluia. E a doença, ela é uma doença que ela vai matando aos poucos. Vai invadindo ali o seu rim, invade o fígado, invade os olhos. Ela vai matando mesmo aos poucos. É tanto que as pessoas morrem muito rápido. Geralmente na adolescência, a fase que mais ataca. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade porque não tem tratamento, não tem um médico específico. Hoje já tem um tratamento bem melhor, mas naquela época, nos anos 80, não tinha o tratamento que hoje a gente encontra. Então, quando eu era adolescente, que foi descoberto. Então, para os médicos era algo muito novo. E eu me lembro que chegou um médico de fora e ele disse assim para mim, eu vou mandar fazer um medicamento específico para você. E ali ele mandou fazer, esse remédio veio dos Estados Unidos, eu comecei a tomar ele. E precisei colocar esse medicamento no alto custo, porque ele era muito caro e eu não tinha condições de comprar. Então, a gente conseguiu, pelo governo, um valor que foi descontado para 15 comprimidos por mês. E eu tinha que tomar 30 comprimidos. E mesmo assim, Deus, quando Ele está no negócio, Ele vai abrindo portas, Ele vai dando a direção, Ele vai usando vidas. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vê Deus em cada detalhe. Em cada coisa mínima. Ah, mas fulano tem muito dinheiro, pode te ajudar, pode... Não, não é assim. Deus toca até em quem não tem para honrar a nossa vida. Você acredita nessa palavra? Porque Deus nos surpreende a cada momento. Aleluia. E eu me lembro que eu enfrentava filas e filas de madrugada, junto com meu pai. Meu pai já é hoje um senhor de idade, na época ele também, né, já era. E a gente ficava ali, eu e ele brincava na fila e a gente ia assim vencendo passo a passo. E acho lindo que hoje meu pai olha para mim e fala assim, eu te vi em tal lugar, te vi em tal lugar, e eu olho para ele e falo, o senhor é meu maior fã, hein?
Não é? Porque deve ser muito lindo, gratificante. Um pai e uma mãe que toda hora ouvia os médicos desenganar. Ouvia os médicos dizendo, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E hoje vi a filha fazendo a obra dele. Viajando todos os dias para cima, para baixo. Vencendo cada etapa da vida e tendo vida e saúde, porque o Senhor, quando Ele diz assim, ó, não tenha medo, não temas, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É isso que é viver a palavra dEle dia após dia. E hoje eu vim dizer isso para você. Viva o que Deus tem para você. Às vezes a gente ouve muitas conversas alheias. Opiniões alheias. Às vezes a gente ouve vozes que não é de Deus e a gente acaba fazendo tudo errado. Mas quando a gente para, respira, pensa e deixa as coisas acontecer, conforme Deus quer, a gente alcança o milagre. Vocês acreditam nisso? Então olha que lindo. Eu comecei a tomar esse medicamento chamado Resolin. E eu era aquela adolescente mais querida da igreja. Sabe aquela adolescente que gosta de fazer tudo para os outros? Eu, com 15 anos, eu regia um conjunto de 250 adolescentes. Eu tinha a idade deles e eu era regente deles. Olha que legal. Mas assim, era aqueles adolescentes que viviam na porta da minha casa. A gente ficava lá até 2 da manhã. Minha mãe tinha que sair gritando, os meninos mandando todo mundo embora. Era uma alegria só. Então, eu era aquela adolescente sempre muito espontânea. Sempre gostava de fazer congresso com os adolescentes. Fazia retiro. E era aquela coisa maravilhosa. E quando eu comecei a tomar o Resolin, que foi esse medicamento, eu comecei a ter um calor muito forte. E esse calor ele foi com os dias aumentando, aumentando, e daqui a pouco eu comecei a transpirar muito. E eu fui chegando a um ponto em que meu sangue começou a ferver. E eu perguntei, doutor, por que eu sinto tanto calor? Eu não consigo deitar na minha cama, eu tenho que ficar o tempo todo tomando banho frio, banho gelado, e eu tenho que molhar minha roupa, ficar torcendo na água toda hora, era o tempo todo. Minha mãe adaptou a casa toda com ventilador, eu levo um ventilador para a escola. Doutor, o que acontece comigo? Por que eu estou assim? Ele disse, Suzana, o efeito do remédio é esse. Ele vai elevar um calor 7 vezes a menopausa de uma mulher. Aí é ferver, né, irmão? Meu Jesus. E fervia tanto que foi dando feridas no meu corpo. Então, eu fui tendo feridas na cabeça, feridas nos meus cotovelos, nos meus tornozelos, nos pés. E eram feridas que, quando elas explodiam, assim, como vamos dizer, explodia, né? Sangrava, e as pessoas tinham que me cutucar e dizer, olha, tá feio. E aquilo doía e ardia, porque ficava na carne viva, e a gente sabe que quando soa, arde, não é? Você já teve uma ferida que o suor caiu em cima, meu Deus, parece que é o puro sal. E eu passava por isso, de calor. Minha mãe trocava o meu colchão praticamente todo mês, as roupas de cama, porque começou a feder. Fedia, fedia, fedia. E ao ponto dos adolescentes não falar mais comigo. Eu chegava na igreja para poder sentar com eles, mas eu ficava sozinha. Cantava em 8 grupos na igreja, e quando eu chegava nos grupos para poder dividir as vozes, cantar, adorar o Senhor, eu não era mais bem-vinda. Eu chegava na igreja e eu escutava, ouvia pessoas dizendo, nossa, que carniça. Ixi, empesteou. Então aquilo doía a minha alma. Foi assim que Jesus me ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente não imagina, mas o traidor, ele faz parte do processo. O fofoqueiro faz parte do processo. O mentiroso faz parte do processo. Às vezes a gente quer se afastar dessas pessoas, mas o próprio Deus coloca. Sabe por quê? Se não existir eles, como é que Deus vai te exaltar?
Como é que vai chegar o tempo de honra? Como é que você vai ser exemplo para alguém que realmente precisa ver o poder de Deus? É assim, não é? E tem hora que a gente mesmo se torna eles. É forte que eu vou dizer, mas eu vim falar a verdade. Quem nunca gostou, né, de uma fofoquinha? É maravilhoso, não é, gente? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Estão mentindo, cantora? Não é bom de vez em quando escutar uma fofoquinha, olhar lá no Instagram? Eita, meu Deus! Ainda mais quando a gente vê um negócio que foi alguma coisa que fizeram mal com a gente olha assim, nossa, olha Santa Fulana. Mas tá vendo isso aqui, ó? Foi lá atrás, você lembra? A gente tem essas coisinhas. Tem, gente, isso é normal. Mas é preciso, faz parte do processo. Porque eu e você precisa ver que Deus nos liberta. Eu e você precisa ver que Deus nos transforma, aleluia. Eu e você precisa entender que a gente se esvazia de nós mesmas para que o Espírito Santo de Deus habita sobre a nossa vida. Então hoje eu conto um testemunho que eu verdadeiramente vivi. E eu sei que tudo faz parte de uma história que não é mentirosa. É aquilo que Deus fez na minha vida. Assim somos nós. Cada uma de vocês tem uma história. Não importa de onde vocês veio, o passado que vocês viveram, quantas pessoas tiveram um passado que elas não gostam nem de falar, mas isso faz parte do processo para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Aleluia! Tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Então foram fases que eu vivi, que eu passei. E que eu não tenho vergonha nem medo de contar. Por quê? Porque um dia eu fui um joio dentro da igreja. Sabe como? Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. Cantava em tudo que era lugar, convidada em tudo que era canto. Naquele tempo a minha voz era outra. Hoje eu canto totalmente diferente do que eu cantava lá atrás. A minha voz era soprano, lírico, agudo. Então eu louvava, eu participava de vários, como que fala? Show de talentos. Eu passava, olha, até hoje o Robson Monteiro é meu amigo, mas na época ele já foi meu jurado algumas vezes, quando eu tinha uma voz bonita, uma voz que eu não cantava para Jesus, eu a mostrava para as pessoas. É diferente. Então isso é joio. Não é porque eu estava na igreja que eu estava santo, vamos dizer assim, né? Não existe ninguém santo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não era porque eu estava na igreja que estava tudo certo. Não. Eu cantava em vários grupos, regia os adolescentes, mas cheguei a um ponto de andar na roda dos escarnecedores. Olha o tanto que isso é forte. Porque eu passei a criticar pessoas, a criticar vozes delas. Eu ensaiava, às vezes uma pessoa ficava, ai meu Deus do céu, eu não tenho paciência mais. A gente peca. Então Deus, Ele sempre vai nos tratar. Só que o tratamento de Deus é maravilhoso. Porque através do tratamento dele, Ele nos levanta, Ele nos leva a lugares altos. De serpente, Ele nos faz enxergar o que é ser águia, labracamaná súbia. E nós precisamos ser águia. O que mais tem hoje é a serpente, mas quando a gente... Eita, glória! Não é fácil ou é difícil você ver uma águia? Você vê água em qualquer lugar? Mas serpente tem, né? Tudo que é mato, tudo que é canto, você vê. É ou não é? Você já vai num lugar pensando, misericórdia, aqui deve ter um tanto de cobra. Cobra gosta de lugar sujo, de lugar baixo, onde ela pode se esconder. A águia não. Ela voa e quanto mais ela está voando alto, mais a gente admira ela. Deus te chamou para ser águia. Deus te chamou para olhar para o alto. E nós temos que ter visão de águia. Mas para isso, Ele nos faz aprender como ser. Você acredita nessa palavra aí? Quando eu comecei a tomar esse medicamento, e quando eu estava sofrendo com aquelas coisas horríveis que eu estava vivendo, eu passei a tomar mais de 20 banhos por dia,
e não estava bom, tomava mais, era a madrugada toda. Aquela pedra começou a se mexer, porque estava mexendo justamente, estava mexendo na gordura do fígado. Então eu comecei a vomitar, vomitava, às vezes minha barriga ficava inchada, e eu passava a noite inteira vomitando, passando mal. E eu falava, e agora eu vou embora? Quantas vezes eu pensei que eu ia morrer? E aí eu comecei a comer gelo o tempo todo. Minha mãe preparava uma bacia de gelo, eu colocava meus pés mergulhados naquele gelo para anestesiar as pernas. Quantas vezes na madrugada eu ia lá nas gavetas do freezer da minha mãe e entrava lá dentro para refrescar o meu corpo, porque queimava. Aí foi aonde eu questionava, eu pedia, oh Deus, me cura. Porque o Senhor não quer me curar. Esse é o nosso problema. A nossa oração geralmente é pedir. Oh Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa meu lar. Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Deus, faz isso. Pai, me protege disso. Deus, abre as portas disso. Quem já orou assim, levante a mão. Alguém aqui já orou assim? Esse é um problema que nós temos natural. Pedir. Aí eu vou te apresentar. Conheci a Ana hoje. Estou vendo ela pela primeira vez. Me dá sua mãozinha aqui, Ana. Conheci a Ana hoje. E hoje a gente ri, se alegra. Ai, parece que eu te conheço há tanto tempo, não é assim? A gente não tem umas amizades assim? Mas já pensou se eu começo a ficar... Ai, Ana, gostei tanto dessa pulseira. Você podia me dar, o que você acha? Ai, mas que brinco maravilhoso. Ai, a minha cara. Ui, gostei. Nossa, mas que blusa linda. Mulher virtuosa. Nossa, amei. Ah, mas serve em mim, viu? Nós duas vestimos a mesma coisa. Tem alguém que já teve amigos assim? Cadê as irmãs verdadeiras aí? Levanta a mão. Quem já teve amigos assim? A gente já teve, né? Todo mundo tem. Mas é essas pessoas que nos ensinam, sabia? Elas nos ensinam a gente não ser assim. Mas olha só. Quando a gente tem um amigo assim, Ana, que pede, a gente vai fazendo isso, ó. Aí a gente já começa a pecar, dizer para outro. Nossa, aquela mulher me pede tanta coisa. Deus me livre, eu estou assim, ó, não aguento mais ver a cara dela. Misericórdia, que mulher enjoada, mas ela me pede, minha filha, tudo que eu compro, parece que ela vem bem no dia. Ela me pede. É assim ou não é? Então a tendência é a gente se afasta. Se afasta? Tá. Mas e quando você tem aquela amiga que a gente se conheceu hoje, eu e a Ana nos conhecemos hoje. Aí vai passando o dia, eu falo, Ana do céu, não te conto. Ah, menina, eu vi um negócio que é a sua cara. Vou trazer para você, tá bom? Tá bom. É só um exemplo, tá? Isso é depois de muita amizade. Ana, estou orando por você. Olha, estou em propósito pela tua vida porque eu creio. Eu creio que você vai ser uma mulher próspera, você vai ser uma mulher honrada. Deus vai fazer na tua vida ainda muito mais. E eu estou junto com você. Pode contar comigo. A sua vida me inspira, a sua história mexe comigo. Nossa, eu mudei tanto a minha vida depois que eu te conheci. Sabe por quê? Porque você para mim é um exemplo. Qual é a tendência dessa amizade? Unir, não é? E por que a gente pede tanto a Deus? A gente pede tanto ao Espírito Santo se ele já sabe o que você é. Do que você precisa. Sabia que o muito pedir nos faz questionar. E o questionamento nos traz incredulidade. E a incredulidade nos afasta do nosso amigo. Espírito Santo. Obrigada, meu amor. Que lição é essa, missionária? É uma lição que nós temos que ter gratidão todo dia. Agradeça a Ele por te guardar, por te proteger, por te fazer amar, por amar a tua vida, independente de quem você é.
A gente tem que parar de se importar com o que pensam a nosso respeito e começar a se importar com o que Deus pensa de nós. O que Ele está pensando de mim? Será que eu estou fazendo a vontade dEle? Será que eu estou andando conforme Ele quer? Será que realmente eu estou na linha como Ele me chama, como Ele quer que eu faça? Às vezes a gente faz para alguém que não nos dá valor e não faz para Ele. E eu cheguei nessa fase. Deus, por quê? Senhor, só eu que tenho isso. Deus, as minhas irmãs é normal. Por que eu tenho esse tanto de problema? Aparece um para-raio. Tudo que é doença aparece em mim. É gripe suína, é não sei o quê. É tanto tipo de problema, cada coisa que aparece, né? Tudo que era doença. Aí daqui a pouco o médico vinha com uma doença nova. Aí eu dizia, olha aí, Senhor. Aí daqui a pouco o outro desengana. Fala, não tem jeito, por isso. Deus, até quando? Aí eu venho lembrar, sabe de quê? Das promessas. Para que o Senhor me promete, mas não cumpre? Estou esperando. A gente passa a afrontar Deus, não é assim? Aí Deus falou, mas nada acontece. Faz tempo que Deus usou fulano, Deus usou fulano. Você lembra de promessa lá do arco da véia? E se Deus falar com você hoje, você não lembra. O problema é que a gente só lembra da promessa que foi feita assim, um profeta pôr a mão e resolveu falar. E a palavra? Ela é a única que não mente. E aí a gente está tão ansioso que hoje Deus fala com você aqui, ó, me dá a mão aqui, meu amor. Aí Deus entrega uma profecia para ela aqui, da meia hora, uma hora depois, ela está perguntando para a outra, mas peraí, tu lembra o que Deus falou? Não é assim? Não é assim, gente, é verdade, não é? E a gente quer isso de novo. Aí no outro dia a gente corre atrás de quem? Do profeta. A gente passa a ter uma ansiedade tão forte que a gente não quer mais ouvir Jesus. A gente quer ouvir o que o profeta fala. Então a gente passa a correr atrás de quem? Da profecia. Meu Deus. Por que muitos não herdarão o reino dos céus? Porque para a pessoa a profecia é mais importante do que aquilo que Deus vai executar. Se você esperar nele, confiar nele, a promessa chega mais rápido. Porque Deus age de repente. Deus age quando você menos espera. Deus age no momento, não é quando você está ansioso esperando o que Ele vai falar. É quando você menos espera, Ele se levanta a teu favor. Aleluia! E no meio de tanta pergunta, de tanto questionamento, o coração parece que vai ficando duro, aí a tua oração começa a ficar sem sentido, parece que não passa do teto, o céu fica de bronze, você procura, parece que Deus não fala mais. Não sei você, mas eu passei por isso algumas vezes. Oh, aleluia. Um dia Deus virou para mim e disse assim, filha, por que ao invés de me pedir e de me questionar, você não passa a me adorar? Aleluia. A adoração quebra barreiras. Quando você passa a adorar a Ele, aleluia, você se aproxima dEle. A adoração traz intimidade. A adoração traz credibilidade. A adoração traz fé sobre a tua alma. E quem tem fé descansa. Quem tem fé confia. Quem tem fé sabe que vai acontecer. Quem tem fé tem certeza do milagre. Mas isso depende da sua intimidade com Deus. Quanto mais você se entrega e busca, mais Ele realiza. Estou falando coisas que eu vivo. Quando eu passei a adorá-lo, Ele começou a me curar. Então hoje, nessa noite, vamos entender que ao invés da gente questionar e pedir, ou ficar só vendo o exemplo de A e B e C, vamos passar a ter para nós aquilo que Ele já preparou para você.
aquilo que Ele já tem para você. A promessa que Ele já te fez, aleluia. E entenda uma coisa, não é a profecia que resolve, é a tua atitude que resolve o que Deus tem para você. A profecia é uma promessa. Mas espera aí, missionária, você está falando dos profetas? Não, eu sou uma. Mas hoje eu aprendi que Deus usa o vaso para te entregar. É só isso. Agora a executação vem de Deus. A execução vem de... Mas quem se levanta? É o profeta ou é você? Às vezes, o profeta vem e nunca mais te vê. Mas você está firme na promessa, não está? Então você vai dizer, Senhor, vai acontecer, porque eu vou te adorar. Eu vou me entregar, vou me esvaziar, alabraçúbia. Eu quero a tua presença, eu quero decamando comiderácia. Como que é? Eita glória, eu vou falar algo muito forte aqui. Como que eu e você vai alcançar a mansão celestial sem a intimidade com o dono? Não tem como. Então a gente precisa ter uma intimidade. Com quem? Com aquele que te criou. E isso é para poucos. 2020. Em 2020 eu tive o Covid. No Covid, eu fiquei vários dias internada, entubada. E ele levou a minha vida. Eu tive 90% do pulmão tomado de Covid. A minha pressão foi para mais de 24/12. Cheguei a ter uma anemia 4,3. Ou seja, eu praticamente não tinha mais plaquetas, não tinha glóbulos vermelhos. Eu perdi 17 quilos. E os meus rins estouraram no Covid. É uma pessoa com o diabetes altíssimo. Tudo muito alto que vocês ouviram um pouquinho aqui. Uma doença rara que não tinha jeito. E eu peguei o Covid no Rio de Janeiro porque eu estava fazendo uma obra de Deus lá. Mas lá mesmo ele usou um vaso para mim e disse, eu, teu Deus, vou abrir a tua cova. E quando eu abrir a tua cova, muitos vão pensar que tu vai descer a sepultura. Mas mais uma vez, eu, teu Deus, te levantarei, alabaçubi, quemenarablas, te darei vida. Porque através de ti, vou eu sacudir a figueira. As folhas velhas eu vou arrancar, para que a minha videira florifique e frutifique novamente. E é por isso que eu estou aqui. E ando o Brasil inteiro para contar aquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que eu estou contando para você é um grande resumo. Porque em meio a essa trajetória de internações, durante esses 14 anos internando, eu tive outra morte aos 17 anos. Que foi uma infecção generalizada e falência múltipla de órgãos. Tive um apêndice que ele supurou e ficou 3 dias supurado. Os médicos não entenderam como é que eu fiquei viva, porque geralmente é um dia só. É o máximo que uma pessoa aguenta, mas Deus, quando Ele está no controle, Ele fala assim, não, é minha. É meu projeto. Ninguém toca, Deus não tem como mostrar a glória dEle se não fizer um milagre. E ali os médicos disseram para meus pais, olha, não tem mais jeito, a gente tem poucos minutos de vida. A cirurgia não vai resolver, se eu abrir ela no centro cirúrgico, ela vai a óbito, se eu não abrir, ela vai a óbito do mesmo jeito. E a minha mãe, com a fé dela, olhou para aquele médico e disse, doutor, pega a minha filha, leva ela para o centro cirúrgico. Porque o próprio Deus está lá. Como médico por excelência. E na hora da minha cirurgia, eu fui a óbito também. Os médicos, quando eu voltei, queriam entender como que eu estava em pé de volta, viva de volta, se na hora da cirurgia eu não estava entre eles. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica o que Ele pode fazer.
Eu não podia ser mãe, porque nessa cirurgia eles tiraram tudo que estava podre dentro de mim. Tudo que infeccionou, os médicos jogou fora. Jogaram um pedaço de baço, de fígado, de intestino. Tirou meu útero para fora, tirou trompa, mexeu na outra. Fez lavagem, raspagem, o que sobrou eles colocaram para dentro. E a notícia, quando eu voltei, foi essa. E agora? O fato de você estar viva nos alegra tanto. Mas aí tem umas sequelas, você não vai poder ser mãe, você não vai poder isso, você não vai poder aquilo, eu não podia nada. Mas tudo posso naquele que me for. Oh, aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Imagina, eu fiz a cirurgia com 29 quilos. Por dentro, tudo infeccionado. Esperando só a morte cerebral. E quando a morte cerebral aconteceu, o anjo me visitou. E quando o anjo me visita, ele vem com uma bandeja de ouro na mão. E aquele anjo vem com a bandeja dizendo: o Senhor teu Deus me manda te perguntar. Na minha mão direita tem essas ferramentas. E na minha mão esquerda tem este lenço. Eu olhei as ferramentas, eram ferramentas de pedreiro. E eu fiquei assim sem entender. E quando eu vi o lenço, ele era branco, mais alvo do que a neve. E eu fui para abraçar aquele lenço. Quando eu fui abraçar o lenço, para mim era a minha última esperança, era aquele lenço. Quando eu fui abraçar o lenço, o anjo se afastou e falou bem alto: o Senhor teu Deus me manda te perguntar. Se tu escolheres as ferramentas, tu vai trabalhar para Ele, na obra dEle, na construção dEle. Mas se tu escolheres o lenço, tu vais para a glória com Ele, porque significa a tua vida, que já está com Ele. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje nessa noite? Eu vim usar as ferramentas. Naquela época eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 42. Nunca mais deixei as ferramentas. Deixei o meu trabalho, a minha vida secular. Cheguei a ser uma grande estilista em Brasília. Já trabalhei em algumas marcas, já trabalhei para algumas pessoas. Mas o problema não é esse. É o chamado. Hoje eu vivo inteiramente para a obra dele, para ele. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O coração arde e dói porque a gente quer fazer, né? Aquilo que a gente gosta. Mas hoje eu aprendi que o que eu mais gosto é estar aqui como eu estou com você hoje. Trabalhando para Ele e usando as ferramentas que Ele me deu. Oh, glória! E aquela enfermidade que eu tive por conta da medicação. Eu tomava a medicação e nada acontecia, a não ser o fígado ser derretido. Eu vivi momentos que eu nunca pensei que eu iria viver. Do desprezo, da dor, de viver no canto. Mas foi aquela situação, Ana, foi aquela situação que me trouxe a presença de Deus. Porque lá eu não tinha ninguém para conversar. Só Deus. Eu preciso de um lencinho, você me dá. Desculpa, gente, esses são os remédios do rim. Tem que tomar no horário certinho. Então o Roberto já estava ali de olho. Mas olha só. Oh, meu amor, obrigado. Porque não tem como não chorar e eu deixei o lenço lá no carro. Obrigado, viu?
É bonito, né, gente? Vocês estão sendo edificadas aí? Ô, glória. Dá para ouvir até meia-noite? Já vou terminar, tá, gente? É muita coisa. Então, estou tentando contar um pouquinho de cada para vocês poderem entender. Que Deus, quando Ele quer fazer, nada impede. Nada pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. E esse tempo que eu vivi me ensinou a ter intimidade com Deus. Foi durante 11 anos. Um calor elevado 7 vezes a menopausa de uma mulher. Então eu não tinha paz. Eu não conseguia sentar em um banco, ficar como vocês estão sentadas aí desde tarde. Eu tinha uma agonia, meu corpo fervia. Então eu tinha que estar debaixo de vento, de ar-condicionado, molhando toda a minha roupa, dobrando ali aquela roupa para poder, amassando ela ali para poder vestir mesmo molhada com água, para ver se eu refrescava o corpo um pouquinho só. É por isso que hoje eu vim te dizer isso. Glorifica a Deus por tudo que Deus faz na tua vida. Já precisei depender de pessoas para muita coisa. E hoje eu louvo a Deus que eu posso calçar de novo meu salto, ó, andar enxergando, porque há 3 meses atrás eu não podia enxergar você. Eu fiquei cega durante um tempo. Precisei fazer uma cirurgia de alto risco em um único olho que eu enxergava. Que eu enxergo, né? Que seria esse. Eu enxergo desse olho menos de 10%. E esse olho aqui eu perdi em 2010. Fiz 21 cirurgias nesse olho. Nesse eu fiz 16. Com as 2 últimas que eu fiz agora. Então eu tenho uma coisa para te dizer. Ele é fiel quando Ele te promete. Para os médicos, talvez eu não voltaria a enxergar, mas para Jesus Ele disse, eu vou limpar a tua visão, vou te entregar tudo aquilo que você perdeu, vou restituir. Então Deus tem restituição para a minha vida, para a tua vida, e Ele está dizendo hoje, nesta noite, se você crer, tu vai ver a glória de Deus. Amém? Fica de pé, fica de pé. Sei que vocês estão cansados, eu vou tirar o sapato bem aqui, pode? Sabe por quê? Porque eu estou me sentindo em casa, viu? Eu estou o dia todo de salto também, viu, gente? Porque eu já vi, olha, eu viajei já 3 vezes hoje. Eu vim de onde, Rosana? Eu vim de Limeira, eu estava em Limeira. Depois eu fui para Sorocaba. De Sorocaba eu vim para cá. Aí daqui eu ainda vou voltar para Salto. A obra não pode parar. Né? A gente precisa fazer porque é tudo para a glória e honra do nome dele. Eu tenho uma coisa para te dizer, a gente não tem nada em troca. Ele faz porque ele é bom. Ele faz porque ele é. E isso que hoje eu dedico toda a minha vida para ele, para Jesus, é só em gratidão. Pelo mínimo que eu posso fazer. Porque ele faz por mim todos os dias. Ele prepara uma equipe para me ajudar. Está aqui a nossa videomaker, anda comigo 24 horas, essa aqui, ó. Ela e o esposo dela vieram de Brasília comigo para cá. Tem o meu esposo que deixou a vida dele para viver a minha vida. Então Deus, Ele é tão magnífico que Ele merece o teu melhor. Que a partir de hoje, essa palavra seja uma meditação no teu coração para você viver o melhor dele. Às vezes a gente se desespera com uma enfermidade, com uma circunstância, com algo que está acontecendo, com um casamento, com vidas que a gente pensa que não tem mais jeito. Eu tenho uma coisa para te dizer. Não há nada. Nada é impossível para o nosso Deus. Eu queria chamar o Roberto aqui rapidinho. Vem aqui, amor. Vou chamar meu esposo aqui. Esse aqui é quem doou meu rim. E para medicina, eu fiz 5 anos de hemodiálise no 5º estágio da hemodiálise. Ou seja, eles me deram 5 anos de vida só. E foi depois do Covid. Então eu fui fazendo a hemodiálise e eles tirando um pouco a minha esperança de
ter um rim devido ao meu problema de saúde, então eu precisava de pâncreas e rins. Seria apenas de cadáver. Então eu estava numa fila de pâncreas e rins e era uma fila errada, porque os médicos descobriram que o meu pâncreas é normal e o meu problema era só de rim. Olha que maravilha. Então, quando eles descobriram isso, meu esposo se prontificou e disse, eu quero fazer o exame. E a médica virou para ele e falou, olha, mas espera aí, tem que ser parente, tem que ser compatível, mas não tem como que os familiares dela todos são sujeitos a ter problema de rins, problema de diabetes, porque o meu caso é genético. Então, eles descartaram a possibilidade de parentes. Então, tinha que ser de cadáver. E o Robério, eu vou fazer um exame. E ela falou, tudo bem, você pode fazer. Mas, assim, nenhum deles colocaram crédito. Quando o exame dele saiu, ele era 100% compatível. Deus prepara o melhor para você. Deus dizia assim, teu rim está mais perto do que você imagina. Deus dizia assim para mim, já preparei o médico, já preparei a cirurgia, já preparei o hospital, já preparei o dia. E eu ficava na esperança de saber que do jeito de Deus era o melhor. Então, eu não me preocupava com a lista, com a fila, sei lá como é que... Não me preocupava com nada disso. Eu falava, na hora que Deus mandar, Ele mandou. Né? Então, quando Deus fez todo um reboliço na minha vida, para que Ele trouxesse o Robério na minha vida, e através da minha vida, Deus deu vida para ele espiritual. Amém. Meu esposo era do mundo, meu esposo tinha uma vida muito complicada, difícil, né? E Deus tirou ele do lamaçal, vamos dizer assim. Deus tirou ele do mundo. Usou a minha vida para trazer restauração espiritual. E Deus usou a vida dele para me trazer vida física. E os médicos, mesmo ele sendo compatível, não queria ainda tentar empatar. Ficamos 8 meses lutando para ele doar o rim. Aí pediram de novo os exames, porque o médico disse, não, a compatibilidade acaba rápido. Você não é mais compatível. Não, pode fazer o exame de novo que você vai ver. Quando ele fez o exame de novo, deu 100% de novo compatível. Porque quando Deus te promete, Ele cumpre a promessa. Amém? E aí hoje nós estamos aí transplantados e glorificando o nome do Senhor. Hoje eu já voltei a enxergar um pouco melhor. Ainda não leio a minha Bíblia, mas vou passar a ler. Eu falo, Senhor, eu quero ler essa Bíblia aqui, ó. Eu quero pegar mais as letras extras gigante. Eu quero ler essa Bíblia que o Senhor me deu. Então eu já estou quase lendo, né, Rô? E para os médicos não tem como eu ler ela de jeito nenhum. Amém? Mas por quê? Deus está curando. Aleluia, você crê? Põe a mão no teu coração. Deixa eu orar pela sua vida. Oh, Espírito Santo. Quantos corações aqui feridos, ó Deus. Enquanto eu falo contigo, ó Pai, eu vejo e consigo ver almas com o coração aflito. Mulheres que passaram por destruições sentimentais e que hoje têm a esperança da renovação do teu Espírito sobre a vida delas. Por isso, ó Deus, restaura. Restaura, conforta, consola. Deus, lebacamanda suba, vai curando de dentro para fora. Vai arrancando qualquer mágoa, qualquer rancor, tristeza, tudo que o inimigo tem preparado e lutado para que vidas não alcancem o teu reino, Senhor. E que nesta hora, nesta noite, que menderás, depois de tanto ensino, de tanta palavra, elas saem daqui cheias da tua presença, cheias da tua graça, da tua glória, do teu poder, da tua renovação, porque tu és Deus que muda a história, a circunstância, tu trabalha onde o homem não pode trabalhar, e eu sinto que eu sinto a tua presença sobre este lugar, e eu sei que o Senhor está curando alma, está curando vidas. Aqui tem mulheres sendo curadas. Estou vendo o Senhor curando de endometriose. Estou vendo o Senhor curando mulheres com doenças que nem elas mesmas sabem, mas o Senhor está curando. Ah, Senhor, cada cisto que eu vejo seja lançado por terra. Pai, cada enfermidade maligna agora, eu repreendo no teu nome, em nome de Jesus Cristo.
Ei, rebla camanara blagasúbia. Deus, toda enfermidade agora vai embora, vai embora, vai embora. Rebla camanara súbia. Vai tocando de uma forma sobrenatural e vai tirando. Rebra camanto comanara súbia. Todo mal contra a vida desta mulher hoje eu repreendo. Toda enfermidade agora, decamanara blasébia. Tu não vai passar pela mão do médico. Eu, teu Deus, estou te operando hoje. O médico não vai entender nada. Alguém vai dizer, como foi isto? Eu, teu Deus, estou te fazendo uma cirurgia agora. Rebaixe. Tem que moia, tabe arablaçúbia. Glória. Jesus está curando. Recebe a tua cura hoje. Recebe o teu milagre hoje. Porque Ele tem coisa nova. Tem uns papéis que você vai assinar. Ele disse, o que é teu, porque eu sou tua justiça. Aquilo que eu te dei, ninguém tem o direito de tomar. É por isso que eu estou pondo na tua mão. Ai, o teu coração é abençoador. E tu já abençoou tantos que te viraram até as costas no meio dos teus. Mas a partir de hoje eu estou pondo algo novo. E tu vai entender que ninguém toma aquilo que eu te dei, diz o Senhor. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo. Se eu fosse você, eu dava glória por isso. Glória, 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 glória. Tu sabe de onde eu te tirei, Rementria. E tu irás para outro país, porque eu ainda tenho uma obra lá contigo. Eu te chamei para uma obra grande, tu sabe disso. Por isso eu te tirei do muturo. Eu te dei saúde, te levantei com força. Rabacamanaia. Eis tu milagre nas minhas mãos, e é por isso que eu faço desta maneira. E digo, vou te levar longe. Que manda rabla. O que eu vou pôr na tua mão é teu, ó. Deite quebra. Tenho eu a labra sobre essa escritura. Ninguém vai tirar aquilo que eu já projetei na tua mão. Por isso, filha, hoje eu mudo algo sobre a tua vida, o teu lar e a tua casa. Entro lá com libertação na vida. E tu entenderás que eu quero alguém contigo. E tu entendes esta palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dar glória para Ele. Ele está aqui curando. Ainda tem gente sendo curada. Tem vida sendo restaurada. Oh, glória, glória, glória. Tem hora que louvar a Ele é difícil. Tem momentos que é só você e Deus. Mas Ele está dizendo, se tu soubesse onde eu vou te sentar. Tem cadeira que não é para qualquer um. E Deus está preparando uma cadeira para você diferente. Ele vai te sentar no meio de grandes. Tem hora que você mesmo diz, eu não sei falar, eu não sei fazer assim, eu não sei isso. Tem hora que Ele te põe no meio de pessoas que você mesmo não entende. Ele está dizendo, estou só te preparando. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Há uma presença dele sobre a tua vida hoje. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer.
Ele está só nos ensinando. Cada luta que a gente passa, cada hora, cada momento que a gente passa, Ele está nos ensinando a ser diferente. Ele está nos ensinando a ser diferente. Ele está nos ensinando a crescer. Ai, Jesus. A nossa vida é só uma história. Ela é só uma história. É uma história que Ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Ele está escrevendo. A tua história nova Ele está escrevendo. Eu vejo Ele escrevendo uma página. O que passou acabou. As culpas já foram embora. Ele manda te dizer, eu já te perdoei faz tanto tempo. Por isso, filha, não se culpe de nada. Eu te amo do jeito que tu és. E eu vou te levantar na terra. O teu testemunho movimentará nações. Sim, terra. Ai, tu sabe por que eu te trouxe neste lugar, não sabe? Tu sabe por que tu conheceu este lugar? Porque nesse lugar eu te abracei. E eu te abraço. E digo, se prepara, porque eu estou escrevendo uma história nova, sentimental. Uma história nova material. Uma história nova no meio da família. Uma história nova onde você não era vista. Tu será vista. É um tempo de honra que chegará. Diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está dizendo que hoje é um novo dia. É um novo dia. É um novo tempo. Quando Deus muda de nível, o vento vem, mas ele passa. Ai, Jesus. Quantas pedras a gente leva, né? Mas essas pedradas é para nós construirmos. Deus está dizendo, construa. Construa que eu estou contigo. Cada massa que você faz para pôr um tijolo, eu estou pondo contigo. Tem gente que não entende nada. Tem gente que vai sempre falar, e quanto mais eles falam, mais eu te levanto. Fiz assim com Davi, falavam dele, os irmãos desacreditava da unção que eu tinha para ele. Mas ninguém imaginava onde eu ia sentar, Davi. E é por isso que eu digo para ti, se prepara, porque eu vou te levantar. Eu vou te colocar sentada em um lugar que você vai dizer, só Deus faz isso, só Deus planeja isso. Ai, eu tenho um propósito contigo, tu vai cuidar de vidas, e tu sabe do que eu falo contigo. O teu instituto já é teu, aquilo que eu prometi já está na tua mão, agora executa, porque eu sou teu Deus. Glória. Amém. Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele falou conosco. Eu louvo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar.
Eu ainda não fiz nada. Tem muito para fazer. Tem um lugar preparado que eu já preparei. Ai, Ereblas, era maior, Ereblas. Não é só mulheres, não, hein, Ereblas. Tem um plano com muitos, até com adolescentes. Vou fazer algo tão grande, sobrenatural, que vai virar referência neste Decamandará Blasébia. Esta cidade vai me conhecer, através da eu comecei, mas tu não sabe o meio. Por isso se prepara, porque eu vou fazer sobrenatural. Eu vou trabalhar sobre vós de uma maneira forte. E o meu nome será exaltado, glorificado. A minha presença é sobre a tua vida. Por isso recebe. Glória. Eu tenho que usar assim, ó. E é por isso que eu vou fazer maior. O vento veio, a tempestade veio, mas eu sou aquele que eu provo os que eu amo só para colocar o que eu quero. E eu vou pôr muito mais. Se prepara, porque vai ter que instruir os empresários. Vai ter que instruir os grandes. Vai ter que instruir aqueles que humilhou lá atrás, ó, lá no passado. Porque é o que eu vou fazer. Diz o Senhor dos Exércitos. Glória. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste não. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Oh, aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Eu quero aqui agradecer a minha participação e dizer para as irmãs que prazer em conhecê-las.
Que Deus abençoe. Às vezes, quem não me segue aí, quer seguir para conhecer mais o testemunho e a minha história. E eu não contei o melhor, né? Eu sou mãe de um menino. Não podia ser mãe, mas o meu filho tem 6 aninhos. Oh, glória! E esse foi o maior milagre que eu tive na minha vida. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Eu vou só apresentar a elas o meu livro, tá, gente? Esse aqui é o meu livro, que eu contei o testemunho aqui do choque da minha mãe. Tem eu falando aqui sobre tudo, né, no livro. Esse é o primeiro milagre que Deus fez. E eu tenho um livro, tenho uma Bíblia. E quanto que é, amor? Ele falou o preço. A gente vai fazer uma promoção hoje, tá, gente? Que ela é 150 a Bíblia, o livro é 30. Mas hoje eu vou fazer todos os dois por 130. Pode ser? Vocês vão me ajudar? Quem puder me ajudar, a gente está ali com a Bíblia e o livro. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por esse carinho. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe imensamente. Nossa, que felicidade, que alegria, que prazer. Deus abençoe. Que coisa linda, né, gente? Que testemunho forte. A gente não olha para a vida da gente diferente? Não é? E mais um encontro termina. Que prazer.